Olá pessoal, vamos continuar nossas aulas de eletrostática, capítulo 4, potencial elétrico. Hoje vamos discutir o que é o potencial elétrico de uma carga pontual. Então, o potencial elétrico de uma carga pontual, pessoal, é definido como a diferença de potencial entre um ponto próximo da carga e um ponto no infinito. Como assim? Vou deduzir aqui com vocês a equação do potencial elétrico de uma carga pontual. E aí vocês vão entender essa definição. Considere que eu tenha no espaço uma carga positiva mais Q. E eu estou interessado em saber qual o potencial elétrico que ela produz a uma distância D nesse ponto A. Tá? Então eu quero saber o potencial elétrico aí. De acordo com a definição, o potencial elétrico de uma carga pontual é a DDP entre o potencial num ponto próximo à carga e um ponto no infinito. Então imagine um ponto B infinitamente distante, muito distante da carga mais Q. Se eu achar a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu vou conseguir definir qual o potencial elétrico da carga mais Q no ponto A. É isso que eu vou fazer. E a gente já sabe como calcular a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. É só fazer trabalho por unidade de carga. Então a DDP entre A e B vai ser o trabalho para levar uma carga do ponto B até o ponto A dividido pelo valor da carga. Trabalho por unidade de carga. E esse trabalho nós já aprendemos a como calcular. O trabalho para levar essa carga aqui do ponto B até o ponto A tem que ser igual à energia potencial elétrica desse sistema. Tá? Então o trabalho é a energia potencial elétrica desse sistema formado por essas duas cargas. Que a gente aprendeu que é dado por isso aqui. K, Qzinho sobre D. Então vai cortar as cargas, a gente vai chegar que a diferença de potencial entre os pontos A e B é K, Qzão sobre D. E essa DDP é o potencial elétrico da carga Qzão no ponto A que eu estava procurando. Então o potencial elétrico de uma carga num ponto é a diferença de potencial elétrico entre esse ponto e um ponto no infinito. A partir disso que a gente chega a essa relação do potencial elétrico. Vamos fazer algumas comparações entre o campo elétrico, que é uma grandeza que você já conhece, com essa grandeza nova que eu estou apresentando para vocês, o potencial elétrico de uma carga pontual. Bom, se eu tiver uma carga positiva mais Q no espaço e um ponto A que está a uma distância D dessa carga, essa carga vai produzir no ponto A um campo elétrico, que no caso, como a carga é positiva, vai ser um campo de afastamento. Vamos dizer que o módulo desse campo seja de 8 N por Coulomb, por exemplo. E além desse campo, ela vai produzir também nesse ponto A um potencial elétrico. Vamos dizer que esse potencial elétrico seja 10 volts. Então, sempre que você tiver uma carga no espaço, ela vai produzir duas coisas ao seu redor. Ela vai produzir um campo elétrico e vai produzir também um potencial elétrico. Então, a partir disso, nós percebemos a primeira diferença entre campo elétrico e potencial. O potencial elétrico é uma grandeza escalar, ela vai ser um número. O ponto A, o potencial é 10 volts. Enquanto que o campo é uma grandeza vetorial. O campo no ponto A vai ser de 8 N por Coulomb horizontalmente para a direita. É um vetor. Essa é a primeira diferença. E o que é que significa esses valores? Por exemplo, o campo elétrico valer 8 N por Coulomb. Isso significa que se você colocar uma carga no ponto A de 1 Coulomb, ela vai sofrer uma força de 8 N. Para cada 1 Coulomb de carga que tiver no ponto A, há uma força de 8 N atuando sobre essa carga. E o que significa um potencial elétrico de 10 volts? Significa que é necessário realizar um trabalho de 10 joules para trazer uma carga de 1 Coulomb do infinito até esse ponto A. Então, esses são os significados dos valores que nós vamos encontrar para o campo e para o potencial elétrico. Vamos comparar as equações do campo e do potencial. A gente aprendeu que o campo elétrico é calculado dessa forma, enquanto que agora eu mostrei para vocês que o potencial é calculado dessa maneira. Veja que as duas equações são muito semelhantes. Quais são as semelhanças e as diferenças entre o campo e o potencial elétrico? Vamos citar primeiro as semelhanças. Perceba que tanto o campo como o potencial só vai depender da carga geradora, ou seja, da carga Qzão. Não vai depender da carga de prova. Nos dois casos, tanto no cálculo do campo como no cálculo do potencial elétrico. Nos dois casos, tanto o campo como o potencial depende do meio em que a carga está inserida.
o que representa a constante eletrostática, que no vácuo vale 9 vezes 10 a 9, newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Perceba que nos dois casos, os valores do campo e do potencial diminuem com a distância. Se a distância aumenta, o potencial e o campo diminuem. E os níveis de referências dos dois estão no infinito. O que significa isso? Se a gente colocar uma distância infinita da carga, o potencial vai tender a zero e o campo elétrico também vai tender a zero. Então, no infinito, tanto o campo como o potencial são nulos. Quais são as diferenças entre os dois? Primeiro que o potencial elétrico leva o sinal da carga, ou seja, se a carga for positiva, o potencial também é positivo. Se a carga for negativa, o potencial também é negativo. Tá? Então, cargas positivas criam potenciais positivos, cargas negativas criam potenciais negativos. Já o campo depende do módulo da carga. Perceba que, enquanto o potencial cai com a distância, o campo elétrico cai com o quadrado da distância. Isso significa que se a gente dobrar a distância, enquanto o potencial vai cair a metade, o campo elétrico vai cair 4 vezes, porque ele cai com o quadrado da distância. 2 ao quadrado, 4. Se a gente triplica a distância, o potencial diminui 3 vezes, enquanto que o campo diminui 9 vezes. 3 ao quadrado, 9. E as outras duas diferenças, eu já citei, só para deixar organizado aqui, o potencial é uma grandeza escalar, o campo é vetorial. E o potencial e o campo são grandezas diferentes. Não confundir campo com potencial. O campo vai medir qual é a força que atua para cada coulomb de carga num certo ponto. Enquanto que o potencial elétrico vai medir qual é o trabalho que é necessário ser realizado para trazer uma carga de 1 coulomb do infinito até esse ponto. Como essas duas equações são muito parecidas, dá para a gente relacionar as duas. Veja, o campo é dado por isso aqui. Vamos desmembrar essa equação assim. Kq sobre D vezes 1 sobre D. Veja que fica no denominador D vezes D dá D ao quadrado. Eu não mudei nada. Só fiz separar. Esse Kq sobre D é exatamente o potencial. Então, a relação entre o campo e o potencial pode ser escrita assim. V é igual a E vezes D. Que lembra uma equação que a gente viu em aulas anteriores da diferença de potencial num campo elétrico uniforme, que é E vezes D também. A diferença é que essa equação aqui, ela não vai me dar uma diferença de potencial. Ela vai me dar o potencial elétrico de uma carga pontual num determinado ponto. E esse D vai ser a distância do ponto até a carga. Tá? E esse campo, o campo que a carga está produzindo nesse ponto. Então, assim que se relaciona o potencial num ponto com o campo no mesmo ponto e a distância desse ponto até a carga. Então, resumo da aula de hoje. O potencial elétrico é a DDP entre o potencial num ponto e o potencial no infinito. É calculada por Kq sobre D. Trata-se de uma grandeza escalar que mede o trabalho para trazer uma carga de 1 coulomb do infinito até o ponto em questão. Cargas positivas vão criar potenciais positivos, cargas negativas vão criar potenciais negativos, porque na equação do potencial a gente vai levar em conta o sinal da carga. E a relação entre o potencial e o campo de uma carga pontual é dado por V é igual a E vezes D. O potencial num ponto, o campo num ponto e a distância desse ponto até a carga se relacionam dessa forma. Então valeu, pessoal, e até a próxima aula.